Quando Mel Gibson decidiu fazer a sequência do filme A Paixão de Cristo, ninguém imaginava que ele falaria sobre o inferno. Afinal, não é um tema popular, não é um tema agradável. No fundo, ninguém quer ouvir falar sobre isso. Antigamente, as igrejas abordavam bastante o assunto. Era muito comum falar sobre o reino espiritual, sobre o inferno, e tinha muita literatura sobre o tema. Mas, atualmente, temas delicados são evitados para não gerar discussões ou controvérsias. Contudo, Deus sempre levanta homens corajosos, aqueles que não têm medo de serem criticados, para alertar, para despertar aqueles que dormem. Por isso, o filme A Ressurreição vai impactar muita gente. Muitos acreditam que o inferno não existe, ou que não é eterno, ou até existe, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Afinal, Deus é amor. Alguns acreditam que quando morremos, ficamos numa espécie de stand-by, como se fosse uma sala de espera, aguardando para subir ou descer. Outros creem que a alma, depois da morte, entra em um estado de sono, do qual só vai despertar no dia do juízo final. Nesse vídeo, vamos revelar, de uma vez por todas, tudo o que você precisa saber sobre o inferno, segundo a visão bíblica. Pós-morte. Quem morrer hoje sem a salvação vai para um lugar chamado Hades. A palavra Hades é encontrada originalmente no Novo Testamento, que foi escrito em grego. Essa palavra pode aparecer com significados diferentes, conforme o contexto determina. Pode ser traduzida como inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Veja que na parábola do rico e Lázaro, Hades significa um lugar de tormento para os ímpios. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Neste caso, Hades pode ser traduzido por inferno, desde que se entenda que não se trata do inferno em seu estado final. Trata-se de um local provisório, ou seja, quem morre hoje sem a salvação ficará nesse local de tormento, estará consciente, aguardando o juízo final e a condenação, mencionada em Apocalipse capítulo 20. Também em Apocalipse, o texto é claro quando diz que o Hades entregará os mortos que nele havia, para que, em seguida, fossem julgados. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Juízo final e o inferno. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro aberto foi o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Aquelas pessoas que estão no Hades, após o julgamento, serão lançadas no lago de fogo. Quando você ouvir o termo grego Geena, saiba que trata-se deste lugar de tormento eterno, ou seja, este é um inferno definitivo, lugar para onde vão Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida. O inferno é eterno?
Existem algumas doutrinas, como o aniquilacionismo, que defendem a ideia de que as almas dos pecadores serão aniquiladas após a morte de seus corpos físicos. Já os universalistas acreditam que Deus quis a redenção de todos os homens. Eles argumentam que um inferno eterno é injusto e contra a natureza e os atributos de um Deus amoroso. Mas o posicionamento defendido pela maioria dos teólogos cristãos é de que o inferno é eterno, começando pelas palavras do próprio Jesus em Mateus 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja que ele usa o termo fogo eterno, que será reforçado no versículo 46 com o termo castigo eterno. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Outro texto que reforça essa hipótese está no capítulo 13. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Se de fato existe uma aniquilação, como pode haver choro e ranger de dentes? Seria uma contradição, visto que quem foi aniquilado não chora, não sofre e, por fim, não existe. Jesus também reforça isso em Mateus capítulo 8. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O texto de Apocalipse, capítulo 14, também traz a ideia de um local onde existe tormento eterno. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. O texto não fala sobre ser consumido, mas diz que o perdido será atormentado com fogo e enxofre, e que a fumaça do seu tormento vai subir pelos séculos dos séculos, e não terá descanso algum, nem de dia, nem de noite. Por fim, em Apocalipse capítulo 20, verso 10, também menciona que o sofrimento naquele local será para sempre. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. E o que dizer da eterna perdição, citada em 2 Tessalonicenses? Com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Existem várias passagens que evidenciam a eternidade do inferno. Não teremos tempo de citar todas, mas fica claro que o inferno existe e que o sofrimento naquele lugar durará para sempre. O inferno é injusto? A teoria de que o inferno é injusto tem duas vertentes. A primeira é que Deus é amor, misericordioso, justo e, portanto, jamais enviaria o homem para o inferno. Se o fizesse, seria um Deus injusto.
a outra vertente diz que o homem é bom e, portanto, não merece sofrer eternamente no inferno. Para aqueles que acreditam que Deus é injusto, é só olhar para a cruz do Calvário. Ali, ele entregou seu Filho unigênito para morrer por nós, para sofrer terrivelmente pelos nossos pecados, para que por meio do seu sacrifício recebêssemos a salvação. Até o homem mais vil terá chances, caso se arrependa dos seus pecados e aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Para quem diz que o homem é bom, lembre-se que o próprio Jesus declarou: "Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus." Jesus disse que ninguém é bom, e obviamente estava correto. Veja, nosso conceito de bondade e justiça é falho e humanista. Nossos interesses giram sempre em torno de nós mesmos. Olhando pelas lentes humanas, parecemos bons, mas se pudéssemos nos enxergar pelas lentes divinas, certamente veríamos o quão falhos e pecadores nós somos. Deus não vê como o homem. Não podemos achar que nossos parâmetros são iguais aos parâmetros divinos. Além disso, Deus está dando oportunidade a todos. A palavra está sendo pregada dia e noite, na TV, no rádio, na internet, nas redes sociais, cultos online, aplicativos com mensagens bíblicas. Ninguém vai poder dizer que não ouviu sobre o Evangelho da salvação. Mais justo do que isso é impossível. Hoje existe uma geração que deliberadamente peca contra Deus, contra sua palavra, seus princípios e as características da sua criação. Esquecem que Ele é o eterno Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o grande Eu Sou, infinito em glória e majestade. Pergunte a si mesmo: será que o pecado para com o Deus eterno não deveria ser punido com igual eternidade? Quando Adão e Eva pecaram, as consequências não atingiram apenas o casal, e sim toda a humanidade. Por isso, precisamos entender que as leis divinas são diferentes das leis humanas. Certifique-se de que quando aquele dia chegar, o seu nome esteja escrito no livro da vida, para que você tenha o privilégio de passar a eternidade na presença de Deus, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Lembre-se, quem crer e for batizado será salvo. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!